Olá, alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Marituba. Eu sou a professora Louise Leal, da Escola Mundo Mágico, e estou aqui para contribuir um pouco com o trabalho que já vem sendo desenvolvido nas escolas, que é apresentar alguns descritores com exemplos para que, a partir do dia 16, quando vocês iniciarem as provas do SAEB, estejam ainda mais preparados. Iniciando pelo descritor 6, que é identificar o tema de um texto. Nós vamos entender melhor como é fácil identificar o tema, lembrando que ele não é o título do texto, ele é algo que eu preciso ler e entender que está ali inserido dentro do texto. O tema é o eixo sobre qual o texto se estrutura. A percepção do tema responde a uma questão essencial para a leitura. O texto trata do quê? Em muitos textos, o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de exemplos, de uma determinada organização argumentativa, entre outros. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado de forma direta que o aluno identifique o tema ou o assunto principal do texto. E um primeiro exemplo que eu trago para vocês é esse texto aqui. A ameaça continua. Você faz parte de quê? Do problema ou da solução? E ele me apresenta algumas informações. Lave as mãos, use máscaras, evite aglomerações, mas ele quer saber qual é o tema do texto. A falta de consciência da população, a presença do perigo da Covid-19, o uso de máscara ou isolamento social. Quando eu olho a imagem do texto toda, ele traz todas essas informações, mas ele me pergunta qual é o tema do texto. Vocês conseguem me responder essa daí? A resposta é a presença do perigo da Covid-19. Vamos seguir com o próximo exemplo. O trabalho infantil, uma realidade. Todos os dias, quando passamos pelos centros urbanos, nos deparamos com um triste fato da realidade. Crianças que, ao invés de estarem na escola, estão trabalhando. Muitas vezes para sustentar os próprios pais. São trabalhos enfadonhos e mal remunerados, como vendedores de cocos, picolés, balas e jornais. Também há engraxates e vigias de carros. O tema abordado no texto trata e ele me apresenta as opções. Trabalho infantil, onde demonstra os riscos que essas crianças são expostas. Trabalho infantil, mostrando os tipos de empregos que são submetidas. Trabalho forçado, que na maioria são crianças. Ou trabalho forçado, que na minoria são crianças. São 4 opções pouco parecidas. Eu preciso me atentar na realidade do texto. Ele me diz o tema abordado no texto. Qual seria das 4 opções? Se eu tiver dúvida, eu preciso ler o texto de novo para sentir firmeza na hora de responder. E a resposta seria qual? Trabalho infantil, mostrando os tipos de empregos que são submetidas. Ele me apresenta bem aqui. São trabalhos enfadonhos e mal remunerados, como vendedores de coco, picolé, balas e jornais. Também há engraxates e vigias de carros. E aí são os empregos a que eles são submetidos. Vamos para o nosso próximo texto. Também é do mesmo descritor, que faz a comparação de 2 textos. O chulé das pessoas nervosas é mais fedido. Todo mundo tem chulé? Tem. Uns, lamentavelmente, mais do que os outros. Indivíduos tensos, ansiosos e obesos suam mais e os pés cheiram pior. Diferenças raciais também interferem no chulé. Segundo o professor Luiz Cussé, dermatologista da Universidade de São Paulo, os povos mediterrâneos suam mais os pés. O chulé é causado por bactérias que decompõem o suor e resto de peles dos pés. Os micróbios só sobrevivem em ambientes ácidos, diz Cussé. Para tirar o cheiro, basta neutralizar a acidez usando uma substância alcalina, como o talco ou bicarbonato de sódio.
Outra solução é passar álcool, que mata bactérias e seca o suor. No verão, convém usar sapatos que deixam o ar circular. Se você adora o seu coturno, evite tirá-lo em público. Vamos ao texto 2. Sai do meu pé, chulé, como evitar? Enxugue muito bem os pés depois de lavá-los. Não use o mesmo par de tênis durante vários dias seguintes. Depois de tirar os sapatos, nada de guardá-los direto no armário. Coloque-os em lugar arejado. No calor, prefiro os calçados abertos. Deixe os pés respirarem. Use talcos para os pés. A Casa Granato fabrica um ótimo desde os tempos de sua avó. Lave os pés uma vez por dia, ao menos. Agora, comparando os dois textos, ele me pergunta... Observe que os dois, letra A, explicam cientificamente a causa do chulé. Os dois textos estão me explicando cientificamente a causa do chulé. Item B, fornecem dicas valiosas para evitar o chulé. Eu tenho que me atentar que os dois textos, é uma comparação dos dois textos. C, são voltados exclusivamente ao público juvenil ou utilizam palavras próprias de linguagem científica? E aí, compararam os dois textos falando sobre o chulé, qual dessas opções é a minha alternativa correta? Vamos lá? Acertou quem colocou letra B, fornecem dicas valiosas para evitar o chulé. Muito bem, o próximo descritor é o descritor 20. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Aqui, esse descritor eu considero o mais complicado, porque eu preciso fazer análise de dois textos. Ele já me diz, reconhecer informações em dois textos. Então, eu preciso ter muito cuidado, ler com calma os dois textos e me atentar à pergunta que ele está me fazendo. Aqui eu tenho no texto 1, você é a favor de clones humanos? Sou contra. Engana-se quem pensa que o clone seria uma cópia perfeita de um ser humano. Ele teria aparência, mas não a mesma personalidade. Já pensou um clone do Bon Jovi que detestasse música e se tornasse matemático, passando horas e horas falando sobre hipotenusa, raiz quadrada e subtração? Ou o clone do Brad Pitt se tornando padre? Ou do Tom Cavalcante se tornando um executivo sério e o do Maguila estudando balé? Estranho, não é? Mas esses clones não seriam eles, e sim a sua imagem, em forma de outra pessoa. No mundo, ninguém é igual. Prova disso são os gêmeos idênticos, tão parecidos e com gostos tão diferentes. Os clones seriam como as fitas piratas, não teriam o mesmo valor original. Se eu fosse um clone, me sentiria muito mal cada vez que alguém falasse: olha lá o clone da fulana. No fundo, eu não passaria de uma cópia. Já li o texto 1, agora eu vou para o texto 2, que pertence à mesma questão. Você é a favor de clones humanos? Sou a favor. O mundo tem de aprender a lidar com a realidade e as inovações que acontecem. Ou seja, precisa se sofisticar e encontrar caminhos para os seus problemas. Assistimos à televisão, lemos jornais e vemos que existem muitas pessoas que, para sobreviver, precisam de doadores de órgãos. Presenciamos atualmente aqui no Brasil e também em outros países a tristeza que é a falta de doadores. A clonagem seria um meio de resolver esse problema. Já pensou quantas pessoas seriam salvas por esse meio? Não há dúvida de que existem muitas questões a serem respondidas e muitos riscos a serem corridos. Mas o melhor que temos a fazer é nos prepararmos para tudo o que der e vier, aprendendo a lidar com os avanços científicos que atualmente se realizam. Acredito que não gostaríamos de parar no tempo, pelo contrário, temos de avançar. Aqui a gente pode observar, são duas perguntas iguais, né, que são o título do texto. Você é a favor de clones humanos? O primeiro texto me apresenta uma opinião contra
O segundo texto me apresenta uma opinião que é a favor dos clones. Agora nós vamos nos atentar à pergunta que esse descritor me faz. Sim, ao se compararem os textos 1 e 2, pode-se afirmar que, então, em todas essas questões alternativas A, B, C e D, eu preciso estar voltando no texto, porque é uma comparação, tá? Se eu tiver dúvida, eu volto para a leitura e vou descartando as opções até eu achar a correta. Alternativa A, em 1, que é no texto 1, há a negação da existência de pessoas diferentes, e em 2, afirma-se que a clonagem é uma sofisticação. Aí eu faço a análise. Se tiver correto, é letra A. Se eu tiver muita dúvida, eu preciso fazer a leitura do texto novamente. Alternativa B, em 1, lá no texto 1, há a afirmação de que a clonagem se constitui em distanciamento dos seres humanos. E em 2, a solução para a aproximação dos seres humanos. Eu tenho que me atentar no seguinte: na alternativa pode ser que a 1 esteja certo e a 2 correta. A alternativa correta é quando os dois textos estão tratando da mesma coisa, quando as duas opções me derem o que está falando no texto. Letra C, em 1, há indícios de que a humanidade ficará incomodada com a clonagem, e no texto 2, há afirmação de que é preciso seguir os avanços científicos. Alternativa D, em 1, discute-se o conceito de que a clonagem produz cópias perfeitas. E em 2, afirma-se que a clonagem é a solução para muitos dos problemas humanos. Essa aí tá bem difícil, mas eu sei que vocês vão conseguir responder. E aí eu fiz uma análise do texto todo e a opção correta é a letra D. Em 1, discute-se o conceito de que a clonagem produz cópias perfeitas, e em 2, afirma-se que a clonagem é a solução para muitos dos problemas humanos. Parabéns, alunos que acertaram, porque essa é bem difícil. O nosso próximo texto, futilidade pública. Espantei-me ao abrir o jornal. Trouxe uma lição de consumismos sobre roupas para usar em eventos únicos. É difícil de acreditar que, em meio a tantas mudanças polêmicas, esse foi considerado o assunto mais importante a ser tratado. Acho que vale lembrar que vivemos num país onde, apesar de o voto ser obrigatório, as pessoas são muito pouco politizadas. Temos de mudar isso, começando por nós mesmos, os jovens. O papel irrefutável que a mídia tem é evidenciar isso, mostrar o quão importante o envolvimento na vida pública. No texto, em relação ao fato de os jovens não se envolverem na vida pública, há uma opinião em... Lembrando, aqui nessa pergunta, ele não está me perguntando diretamente qual é a opinião expressa no texto. Olha só o que ele vem me perguntar. No texto, em relação ao fato de os jovens não se envolverem na vida pública. Eu estou conversando e eu digo, o fato de os jovens não se envolverem na vida pública, eu vou dar uma opinião minha. A gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de pergunta. Há uma opinião em: espantei-me ao abrir o jornal, sobre roupas para usar em eventos. Apesar de o voto ser obrigatório, as pessoas são muito pouco politizadas. E aí, vamos lá responder? Acertou quem respondeu letra D. As pessoas são muito pouco politizadas. Parabéns para você, aluno do 5º ano, que está acertando tudo. Nosso próximo descritor é o descritor 13. Vamos lá conhecer esse descritor. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno em identificar quem fala no texto e a quem ele se destina, essencialmente por meio da presença de marcas linguísticas, que seriam o tipo de vocabulário, o assunto, etc., evidenciando também a importância do domínio das variações linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. Leia o texto. Prezado Senhor, a primeira coisa que me vem à cabeça para lhe dizer hoje não é muito original. No entanto, sem estas palavras, pecam pela falta de originalidade. Não pecam pela falta de sinceridade. Feliz aniversário!
O meu sentimento mais puro é para que você possa realizar, nos anos vindouros, todos os seus projetos mais caros e preciosos. Por isso, é o mínimo que uma pessoa justa e honesta como você merece. Saiba que eu me sinto muito privilegiada por ser subordinada a alguém tão bom e sensível que não se vale de hierarquia para humilhar ou ser arrogante com os outros profissionais. Por tudo isso que você é, receba os meus mais sinceros votos de felicidade e o meu desejo de que o seu dia de aniversário transcorra em paz e alegria. Um abraço, Rosângela. E ele me pergunta, nesse texto, os interlocutores, quem são as pessoas que estão envolvidas no texto? Chefe e funcionária, namorado e namorada, pai e filho, professor e aluno. Se eu tiver dúvida, eu faço a leitura do texto novamente para eu conseguir identificar quem são as pessoas que estão envolvidas nesse texto, que são os interlocutores. Vamos lá? Confio em vocês e sei que vocês vão acertar. O nosso próximo descritor é o descritor 14. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. O leitor deve ser capaz de perceber a diferença entre o que é fato narrado ou discutido e o que é opinião sobre ele. Essa diferença pode ser ou bem marcada no texto ou exigir do leitor, você, aluno, que ele perceba essa diferença, integrando informações de diversas partes do texto ou inferindo-as, o que tornaria a tarefa mais difícil. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno identificar no texto um fato relatado e diferenciá-lo do comentário que o autor ou o narrador ou personagem fazem sobre esse fato. Porque em textos a gente percebe que existem as características do texto, daquela situação, e uma opinião do autor. Lá no texto, às vezes eu estou lendo, mas isso aqui não é uma característica do texto, não é um fato do texto, é uma opinião de quem escreveu. E eu preciso conseguir identificar o que é fato e o que é opinião. Leia o texto abaixo. Cidadania, direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimentos. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. E ele me pergunta, o trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la, é poder votar em quem quiser, revelam estágios de cidadania ou foi uma conquista dura? E aí, aluno, o que vocês acham? Qual dessas opções me apresenta uma opinião do autor, de quem escreveu o texto? Vamos lá? Muito bem, alunos, chegamos ao fim do nosso aulão de língua portuguesa dos descritores do SAEB e eu deixo uma mensagem para vocês. O dia da prova está chegando e vai ser a hora de fazer valer todo o seu esforço e dedicação. Tenho certeza que irão se sair bem, por isso é só manter a calma. Não se assustem com a dificuldade das questões e lembre-se, se não souber algo, siga adiante e volte para a pergunta só depois. Tente ficar com a cabeça tranquila, pois isso ajuda o raciocínio. Não importa o que acontecer, saiba que você é motivo de orgulho para aqueles que se importam e estão torcendo por você. Boa prova! Se você gostou, se inscreva no canal, curte, compartilhe com os amigos, ative o sininho que vem muita coisa boa por aí. #IDEB a todo vapor.